tá certo? Então, olha só a sétima trombeta para a gente finalizar. Lembra que até agora a gente estava dentro de um parênteses, tá certo? A gente falou da sexta trombeta, entrou no parênteses aqui falando a respeito do livrinho, da missão do povo de Deus, e agora a gente vai para a sétima trombeta. Olha lá. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o seu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Meus amigos, o que a gente encontra aqui nessa sétima trombeta? Sétima trombeta a gente já viu que é o quê? É a volta de Jesus, tá certo? Quando toca a sétima trombeta, no verso 15 diz: o reino do mundo se tornou de quem? Do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse texto aqui faz uma menção ao Salmo 2, tá certo? Quando fala ali a respeito do Senhor e do seu Messias, onde os reis da terra eles se organizam contra o reino do Messias. Só que o que acontece aqui em Apocalipse? Não adianta eles quererem batalhar contra esse reino, porque o reino finalmente será do nosso Senhor e do seu Cristo. Tá bom? E no verso 17 tem um ponto muito interessante. Lembra que a gente viu lá no capítulo 1, no capítulo 4 e 5, quando se referia a Deus, né? Falava a respeito àquele que era, que é e que há de vir. Olha o que diz aqui pra gente. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Por que ele não fala porque há de vir? Porque já chegou. Tá certo? O reino de Deus foi estabelecido e será um reino para sempre. Um reino eterno. Agora, a promessa não é mais aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Não. Ele já veio. Ele chegou. Ele está aqui. Então, essa é a mensagem da sétima trombeta. A sétima trombeta anuncia o quê? A volta de Cristo. A gente viu lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando o apóstolo fala a respeito da ressurreição dos que dormem, que vai ser no soar do quê? Da sétima trombeta, da última trombeta. A gente percebe aqui também no verso 18 que as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira. Por quê? A mensagem do evangelho foi pregado, as nações rejeitaram essa mensagem e se enfureceram contra aqueles que pregam. E por conta disso, por elas se enfurecerem contra aqueles que são fiéis a Deus, o que Deus teve que fazer? Manifestar a sua ira. Tá certo? Então, a ira de Deus não é uma ira deliberada, mas é uma resposta às nações que se enfurecem contra a mensagem do evangelho. É uma resposta às nações que se voltam contra o seu povo, que recusam a mensagem do evangelho eterno. E por fim, ele traz o quê? Destruição sobre aqueles que destroem a terra. E aqui no verso 18, essa menção, né, vai trazer a destruição para destruir aqueles que destroem a terra, é uma menção lá a Gênesis 6, quando fala que o pecado ele cresceu de uma maneira tão grande, a iniquidade do povo antediluviano era tão grande, que toda a terra estava cheia do quê? De corrupção. Tá certo? Toda a terra estava cheia de iniquidade. O que Deus fez lá em Gênesis 6? Destruiu a terra com o dilúvio. Aqui, em Apocalipse, Deus vai destruir a terra com fogo. Tá certo? À medida da iniquidade, o caminho dos homens são tão maus, são tão perversos, a terra está tão cheia de perversidade, que Deus vai ter que destruir aqueles que destroem a terra. E aí, por fim, abre-se o santuário de Deus, e aí João consegue visualizar o quê? A Arca da Aliança. Lembra que no princípio do estudo a gente falou que a gente estava caminhando pelo santuário celestial? Aqui no início do capítulo 8, lá das trombetas, a gente está no altar de incenso, e agora no capítulo 12 a gente vai para onde? Para a Arca da Aliança. Tá certo? Então significa o quê? Que o juízo está muito mais próximo ainda.
Porque nós estamos no último compartimento do santuário celestial. Nós estamos no último móvel do santuário celestial. Meus amigos, as trombetas que nós vimos aqui, elas foram anúncios. A trombeta, ela anuncia, ela serve para despertar. As pessoas precisam acordar e perceber que o mundo que nós estamos vivendo está dominado pelo pecado. Os juízos de Deus, eles já caem sobre a terra em forma de trombeta, em forma de fazer com que as pessoas se despertem e se arrependam dos seus pecados. Mas a gente vai perceber que no toque da sexta trombeta, o que acontece? As pessoas não se arrependem mais. O pecado, ele endureceu tanto o coração delas que elas não conseguem enxergar a verdade. Diante de todo esse cenário, Deus tem preparado um povo para levar a mensagem do Evangelho eterno a toda tribo, língua e nação. Deus, neste momento, está querendo selar cada um de nós e nos preparar para dar essa mensagem ao mundo. Deus está nos convidando, Cristo, ele nos convida para sermos testemunhas fiéis do seu caráter aqui na Terra. Com isso, a gente encerra esse estudo das trombetas e eu abro espaço para vocês fazerem, então, aqui os seus comentários. Apenas um adendo aqui para vocês. Tá? Olha aqui, no próximo estudo, onde a gente vai estudar a partir do capítulo 12 até o 14, a gente navega aqui no Santuário Celestial em direção à Arca do Concerto, conforme a gente viu aqui no final do capítulo 19. Tá certo? É o último compartimento do Santuário Celestial e é também o último móvel do Santuário Celestial. Então, no próximo estudo do sábado que vem, nós vamos estudar o Grande Conflito. Acho que é o capítulo mais, a sessão mais aguardada por todos nós, né? Vai cobrir o capítulo 12, 13 e 14. Tá bom? Amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.